Olá, olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje será sobre a Europa. A nossa segunda aula sobre a Europa, né? Já teve a Europa 1, quando a gente fez a aula eu acho que é na apostila passada ainda, né? A última aula ali de Geografia B da apostila 4 era sobre a Europa 1, né? E hoje nós vamos falar sobre a Europa 2, né? Mais aspectos aí do continente europeu. Lembre-se, numa aula de 30 minutos, né, 20 e poucos minutos, não dá para falar de tudo da Europa. Você precisa pesquisar e precisa principalmente, gente, fazer todos os exercícios. Se você fizer todos os exercícios dessa aula, que eu já dei uma olhada, e são exercícios bons, você entende o assunto. Professor, eu fiz os exercícios, mas não entendi. Então me procure, vocês têm o WhatsApp ali do grupo, me mande mensagem que eu te ajudo ali em qualquer questão com o maior prazer, ok? Então vamos lá, Exato, vamos lá, vamos fazer logo essa aula, vamos lá? Então vamos aí. Europa. Desafios atuais da Europa, gente. Para a gente começar essa aula, você tem que ter em mente que há alguns desafios hoje assim que estão em voga quando a gente fala do continente europeu. Que desafios são esses? Olha, há tempos já que a União Europeia ali, ou seja, a Europa ali mais do Ocidente, né? A Europa Ocidental, o França, Alemanha, Portugal, Espanha, Grécia, né? A Escandinávia ali, Suíça, Suécia, vários países ali, tentam uma aproximação com o leste europeu, né? Tentam uma aproximação. Mas essa aproximação, ela não é muito bem sucedida devido ali à Rússia, né, gente? A Rússia é algo sério, assim, né? A Rússia ali, você sabe que ela tem uma parte pequena ali que se localiza no leste europeu e a maior parte dela se localiza na Ásia. E a Rússia, ela tem, assim, uma política, né, uma ideologia forte que faz ali com que vários países do leste europeu fiquem do lado dela, né? E não fiquem tanto assim do lado do ocidente europeu, né? Então, essa aproximação é difícil. A União Europeia, ela meio assim que é, como que eu posso dizer? Ela é meio antagônica com a CEI, né? Vocês lembram o que era a CEI? Comunidade dos Estados Independentes, que é aquele bloco formado pelas ex-repúblicas da União Soviética. Lembre que quando acabou a União Soviética, né, em 1991, todos os países ali, né, a maioria deles conseguiram a sua independência, né, não são mais União Soviética, cada um por si, mas formou-se um bloco econômico entre eles. E só 3 países não quiseram fazer parte da CEI, né? É a Letônia, a Estônia e a Lituânia. Esses 3 países, eu sempre digo, né, as 3 irmãzinhas. Quando tiver 3 filhas, vai ser a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Esses 3 países não quiseram. Certo? E o lance que é bem também engraçado nessa história toda é que, então, vários os países ali da Europa Ocidental não vão muito com a cara da Rússia, mas todo mundo precisa da Rússia, né? Porque a Rússia é uma potência mineral do planeta, né? Tem muito recurso mineral. Então tem muito recurso ali de fontes de energia. E a Europa carece muito de fontes de energia. Então eles acabam precisando da Rússia, né? Então, veja que como é que é o mundo, né? Então alguns aspectos ali, alguns conceitos básicos que a gente deve lembrar, né? A gente já falou um pouco sobre o Brexit na outra aula, mas você tem que lembrar que o Brexit, na verdade, né, gente, ele já foi assim discutido muito antes desse ano de 2020, né? Porque os primeiros ministros, né, que vieram antes do Boris Johnson, né? Hoje a gente tem lá o Boris Johnson, isso tudo já tentaram, né, dar uma acalmada no Brexit e tal. E chegou o Boris Johnson aí, né? Quem manda hoje lá na Inglaterra, né? No Reino Unido. E ele é tido como o Trump do Reino Unido, né? É um cara meio com as ideias meio doidonas, assim, é meio que nem o Trump. E daí com ele o negócio foi, né? Então ele fez com que fosse assinado mesmo o Brexit.
E lembre-se que o Brexit, né, a saída do Reino Unido da União Europeia, não é de uma hora para outra. Demora um ano para isso acontecer. Mais precisamente, no dia 31 de dezembro, né, desse ano, 2020, aí vai se dar por completa, né, a saída do Reino Unido do Brexit. E o que isso vai acontecer? Por que querem, né, que saia? Lembre-se, um aumento da soberania do Reino Unido no mundo, né, isso que eles querem. E também os cidadãos, né? Você sabe que teve o plebiscito lá, né? Como está escrito na tua apostila. E os jovens, muitos jovens, acharam que não ia dar em nada e nem foram votar direito. Então, quem foi votar em massa nesse plebiscito foi a população mais idosa, né? Ou adultos até. E eles votaram como sim, para o Reino Unido sair mesmo, né? Então votaram a favor do Brexit. Por que eles votaram? Porque meio que eles têm medo de perder os empregos, né? Eles acreditavam, e é a população ainda com menos poder aquisitivo da Inglaterra que votou, do Reino Unido, aliás, né? Porque eles têm medo de perder os empregos para os imigrantes. Então rolou aí uma certa xenofobia que fez com que o Brexit vencesse, né? Na minha opinião, eu acredito que o Brexit seja prejudicial para o Reino Unido, né? Mas vamos ver o que aconteceu, o que vai acontecer, né? Inclusive, a gente tem até um certo separatismo, né? A Escócia quer sair do Reino Unido porque a Escócia, né, na maioria ali da sua população não queria nada de Brexit não, mas como faz parte do Reino Unido vai acabar saindo também da União Europeia, né? É complicado. Lembre-se que Reino Unido é a Irlanda do Norte, País de Gales, Escócia e Inglaterra. E aí fala ali também sobre a Comunidade Econômica Euroasiática, fala sobre o que é déficit primário e superávit primário, né? Déficit é quando o país tá ferrado, né? Mais importa do que exporta, então mais paga do que recebe, né? E superávit é o contrário, opa, mais exporta do que importa, mais recebe do que gasta, né? Então daí tá tudo beleza. Quando tá em superávit tá bem, quando tá em déficit tá mal. E outro termo que está escrito ali também são os pigs. Nossa, olha que termo pejorativo, né? Pigs é porco em inglês, não é não? Só que tem dois i ali, ó. Então no início era pigs com um i só, né? Pigs. Depois surgiu outro i, porque daí surgiu outro país. Hoje em dia é pigs até com 2G, sabia? É. Então, quem que são esses países, né? Portugal, Itália, Irlanda, Grécia, Espanha, que são ali, né, vários países que meio que, como é que eu posso dizer? Por que fizeram, né, esse nome pejorativo, chamar tais países de pigs? Porque são países assim que eles estão se afundando na lama, assim como fazem os porcos, né? São países que gastaram mais do que receberam, né? E aí estão sugando, né? Sugando ali os países mais fortes da União Europeia. Então estão mamando ali, né? Que nem os porquinhos. Até tem uma charge, tem uma porcona ali, escrito pigs, né? E cada porquinho mamando ali com a inicial de cada país, né? E é o que aconteceu. Então cada país com seu motivo, né? São países que no início da União Europeia receberam muito dinheiro emprestado, da Alemanha, do Reino Unido e da França principalmente, e que depois da crise econômica de 2008, né, não estão conseguindo pagar essa quantia que emprestaram. Então estão lascados todo mundo lá. É isso que está acontecendo. Então como é que fala aqui, ó? Vamos lá, vamos ver o que tem na nossa apostila. Põe na página 2 lá. Na página 2 diz assim, ó, países da União Europeia. Então a gente vai começar a falar, né, sobre países da União Europeia. Alguns deles, os mais importantes, e dá uma pincelada, né? A Alemanha. Então a gente sabe que a Alemanha hoje, né, ela tem uma mulher muito forte lá, Angela Merkel, né? E é a quarta economia mundial, né? Então a Alemanha é a quarta economia mundial. Professor, qual que é o ranking aí das economias mundial aí para eu saber, né? Qual é que tá o nosso Brasilzão? Então, se quiser anotar aí, gente, primeiro está os Estados Unidos, né? Segundo a China, né? Que acredita-se que a China vai conseguir alcançar os Estados Unidos ainda, né? Daqui a uns 15 anos, sei lá. Terceiro, o Japão. E quarto, a Alemanha já.
quinto Reino Unido, sexto França, sétima Índia, oitavo Brasil, nono Itália, décimo Rússia, 11 Canadá, 12 Coreia, 13º a Austrália, 14º México, ó, 15º a Espanha e por aí vai. É claro que isso é muito flutuante, né? De uma época para outra, de um ano para o outro, até às vezes meses, essa sequência muda. Né? Então, não queira decorar sequências, né? Eu vou ficar voltando o vídeo para decorar. Claro que não. Né? Só saiba mais ou menos, né? Ah, o Brasil está entre os 10, entre os 15 sempre, entendeu? Estados Unidos ainda está em primeiro. A China está chegando nos Estados Unidos, entendeu? Essas coisas que é para você lembrar. Esse aí é o PIB total do país, né? Esse ranking, não é o PIB per capita. Aí fica diferente. A Alemanha, a gente sabe também que é o país mais populoso da Europa Ocidental. Então, a Alemanha é o país mais populoso da União Europeia. Então, a Alemanha tem direito a mais parlamentares lá no parlamento da União Europeia. Isso é fator importante, né? Por causa de mais fatores, né? Mas esse é um dos fatores pelos quais a União Europeia não aceita a Turquia como integrante, porque a Turquia tem uma população muito grande também. Ia ser a segunda população maior da União Europeia se a Turquia fosse da União Europeia. E aí ia ter um monte de parlamentar muçulmano. E aí a União Europeia não ia querer. Olha como é que são as coisas, né? Tem isso aí também. A imigração na Alemanha é muito forte, né? Por isso cresceu muito demograficamente o país. Só a Angela Merkel aceitou 800 mil refugiados, né? Ela é uma mulher muito bacana. Hoje em dia a gente sabe que os refugiados ali, eles estão meio, né? Estão meio que barrando a galera porque tá demais, né? Estão meio que barrando. Então as políticas antimigratórias estão crescendo ali. A gente sabe também que lá na Alemanha, né, no norte da Alemanha, a gente tem um dos maiores portos do mundo, né, que é ali, ó, o porto lá da cidade de Hamburgo. Então, da Alemanha é isso que dá para falar, assim, né, por cima. Um país muito importante no mundo. O que mais agora? A Áustria. A Áustria, a gente não fala quase nada da Áustria, né? Você ouve falar da Áustria, gente, né? Áustria. A Áustria, a gente sabe que 75% do seu território fica situado ali na cadeia dos Alpes. Então é um país de elevadas altitudes, né? Um país um pouco mais frio. E é um país onde que tem a sede da OPEP, né? Organização dos Países Exportadores do Petróleo. Isso é um negócio bem peculiar, né? Fala, na Áustria? Porque como é que essa OPEP não é no Oriente Médio, né? Então fica na Áustria. Veja que estranho, né? Lá em Viena, que é uma capital muito importante no mundo. Sobre a Bélgica, o que dá para falar, né? Poxa, a Bélgica ela faz parte lá daquele Benelux, né? Bélgica, Nederland, que são os Países Baixos, e Luxemburgo, que foi a gênese, né? O início da União Europeia. A Bélgica também tem 50% do seu território com cultivo de cereais. Ó, você que gosta de cereal aí, a Bélgica que é o lugar, meu, né? Todo mundo fala que Bélgica é só lugar de chocolate, né? Chocolate belga é bom, mas é o cereal, né? Eles tem como cereais ali o carro-chefe da economia. É claro que na sua capital também, né, da Bélgica ali, a gente tem a sede de várias organizações importantes no mundo também, como União Europeia, né, como o Conselho da Europa, e até como o Benelux, que foi falado agora há pouco, né, era lá na capital da Bélgica, lá a sede da organização. França, o que tem bom para falar da França? Ah, a França é muito importante. A França é que nem a Alemanha, né? Então a França, gente, ela hoje em dia, né, na verdade no mundo todo, né, teve uma onda de partidos de direita, né, e na França não é diferente. Na última eleição, o Emmanuel Macron, ele estava concorrendo com uma mulher lá, uma política, né, que era de extrema direita mesmo. Emmanuel Macron já é de direita, mas ela é de extrema direita. Doidona mesmo, totalmente contra imigrante. É uma mulher, assim, muito, muito dura na sua política. Que é a Marine Le Pen.
Sorte que o Emmanuel Macron ganhou, né? Direita por direita, então que o menos direita ganhe. Então, foi Emmanuel Macron que conseguiu ganhar dela. E o que aconteceu, né? Ele, quando ganhou, né? O que ele fez? Ele quis já mexer na Previdência. Só que o que acontece? Em qualquer país do mundo, quando o político vai mexer na Previdência Social, o povo fica louco da vida, sai na rua, quebra tudo. O negócio, ninguém aceita assim que nem no Brasil, não, né? Aqui mexeram na Previdência de uma forma horrenda e o povo não fez nada. Né? Aqui o Brasil é coisa para ser estudado mesmo, né? Agora lá na França não, deu quebra-quebra, deu. Foi, o negócio foi. Fechou o tempo mesmo, gente. Fechou o tempo. O que mais que a gente tem para falar ali, ó? É da França mais de 15% das patentes mundiais. Inclusive a França até é acusada, né, de invadir outros territórios e daí pegar plantas e tal e fazer a patente do remédio e dizer que é deles, né, como fazem na Amazônia. Existem muitos remédios que a França patenteou que são feitos com produtos da Amazônia. Né? Então o produto fica aqui na Amazônia e a gente não pode usar porque a França patenteou o remédio. É complicado, né? A população da França, assim como a da Alemanha, é idosa, é uma população adulta já. Eles enfrentam então um problema de baixa natalidade, o que faz que a previdência social mesmo que quebre, né? Então, às vezes, né, uma reforma da previdência é necessária, mas não também de forma drástica como muitos querem fazer. A intervenção militar da ONU também está cada vez mais presente na França. Por quê? Porque está ocorrendo na França, né, vários atentados de origem islâmica. Né? Embora não se tenha muitas vezes certeza que seja de origem islâmica, mas a maior parte dos atentados se dá ali o crédito para eles. Né? Muitas vezes o cara grita lá, Alá, não sei o que, lá na língua, né, deles, e daí já, né, fala, foi o islâmico que fez o atentado. Mas está ocorrendo um atrás do outro, gente, na França. Então, muito importante aí essa geopolítica da França em relação aos atentados. Quanto à Itália, o que nós podemos dizer? A Itália é uma região assim, tipo 8 ou 80. Você sabe que a Itália tem uma forma de uma bota, né? Então, o cano da bota, gente, é a parte rica da Itália, parte desenvolvida, região de Milão, Turim, ali, né? De Veneto, de Veneza. Então, é uma região muito rica da Itália. E a região da sola da bota é uma região mais pobre da Itália, a região ali de Nápoles, a região ali daquelas ilhas ali italianas, que é até onde tinha a máfia italiana nas antigas. Então há um separatismo na Itália, gente. A região do norte da Itália, de Veneto, eles querem se separar do resto da Itália. Lá, aqui no Brasil não tem o sul é o meu país. Lá na Itália tem o norte é o meu país. Então eles querem se desvencilhar do sul, gente. Né? Tem isso lá. O que mais que a gente pode falar aí, ó? Reino Unido dos Países Baixos. Então olha só, gente. Não se fala mais Holanda, hein? Hoje em dia se fala Países Baixos. Faz tempo que se fala Países Baixos. Mas tem muita gente que confunde, né? E fala Holanda. Então não tem Holanda, gente. Holanda é uma região dos Países Baixos. Tá? Então, quem fala Holanda aí tá falando errado. Né? Saiba que Holanda é lá, tudo, mas é uma regiãozinha. Então é Países Baixos. Por que chama Países Baixos lá? Porque 25% do seu território fica numa depressão absoluta. Lembre-se que depressão absoluta é uma depressão, né? Depressão é uma região mais baixa do que o entorno. E é uma depressão que fica abaixo do nível do mar. Né? Não quer dizer que tenha água em cima, gente. Lembre-se que abaixo do nível do mar pode ser uma região no meio do continente que fica abaixo de 0 metros. É o que acontece com a Holanda. Embora, Países Baixos, embora eles tenham que fazer um monte de diques em volta do país para que a água do mar não invada. Que louco, né, gente? Essa aí é um país meio estranho, né? Eles têm lá um porto muito importante também, né? O porto de Roterdã, que é um dos maiores portos do mundo, né? Tem um porto da Heineken lá, que é muito famoso, né? Bem bacana.
E ali nos Países Baixos a gente tem uma das maiores densidades demográficas também entre os países, assim, um pouquinho maiores, né, mais importantes do mundo. Então tem muita gente que diz que é muito bom de morar lá nos Países Baixos, então o pessoal gosta de morar lá. Inclusive na capital Amsterdã, né? Muito bacana. Quem não conheceu, conheça lá. Como se fosse barato, né? Um dia eu queria conhecer lá, mas não conheço, infelizmente. Grã-Bretanha e Irlanda do Norte. Então vamos lá. Isso é o Reino Unido, gente. Quando a gente fala Reino Unido, é a ilha da Grã-Bretanha mais a Irlanda do Norte. Então veja, o que vocês têm na apostila lá, ó. Essa ilha que tá, essa maior aqui desse lado, essa aqui é a ilha que se chama Grã-Bretanha. E essa outra ilha do lado aqui, ó, é a ilha que se chama Ilha da Irlanda. E o que é o Reino Unido? É essa ilha da Grã-Bretanha toda, mais somente a Irlanda do Norte. Essa ilha da Grã-Bretanha, ela é formada lá em cima pela Escócia, então por isso a Escócia é gelada, né? Muito latitude alta, por isso que eles são bons em fazer uísque, né? A maior parte ali é a Inglaterra, e aí eles têm ali uma parte, né, que é o país de Gales, ali do ladinho ali mais pro oeste é o país de Gales. E daí mais a Irlanda do Norte. Há um movimento de separação, né? Existe lá uma briga, né, entre católicos e protestantes lá na Ilha do Norte, na Irlanda do Norte, né, que se chama Ulster, que querem se separar ali do Reino Unido. Né? Eles não querem fazer parte do Reino Unido, eles gostariam de fazer parte só da Irlanda, né? Ali juntar toda a ilha da Irlanda e fazer um país só. Não confunda, hein? Irlanda do Norte a gente chama de Ulster. E a Irlanda mesmo, né, que é a maioria ali, é Eire, que a gente chama, Eire. Certo? Beleza? Aí, inclusive, a capital mais famosa ali dessas Irlandas, que todo mundo conhece, é a do Eire, né? Da Irlanda do Sul, ali, entre aspas, né? Que a gente chama, que é Dublin, que é aquela capital que tem os duendes verdinhos, né? Que a gente vê por aí representado. Quanto à Suíça, o que nós podemos falar da Suíça, né, gente? A Suíça é um país considerado neutro. Olha que estranho, né? É um país que sempre está em cima do muro. E é um país também onde a gente tem a sede do Banco Central, da Cruz Vermelha. E é um país onde o turismo ele é muito, como é que eu posso dizer? É muito importante, né? A gente fala assim que é um turismo da grana, né? Por que o turismo da grana? A Suíça ela é considerada um paraíso fiscal. Você sabe o que é paraíso fiscal? Paraíso fiscal é onde você pode pôr tua grana sem te perguntarem de onde que você tirou. Né? Então, se você é um corrupto, ladrão, safado, sem vergonha, pegou dinheiro que não era para ser teu, se você quer guardar num lugar que ninguém saiba, né, ninguém te pergunte de onde que é, você leva para a Suíça. Por isso que os ricão aí mal criados, eles têm contas nos bancos da Suíça. Né? Inclusive aí, esses escândalos que teve no Brasil lá na época do golpe lá da Dilma, né, que tiraram a Dilma lá e tal, o Eduardo Cunha lá, que era presidente da Câmara lá, ele tinha muita grana nos bancos da Suíça. Cara, não é fácil não, né, bicho? Você tem grana no banco da Suíça? Não, né? Eu também não tenho. Não tenho grana nem nos bancos daqui direito. E a Espanha, hein? Pô, a Espanha já foi boa, hein? Hoje em dia tá levada a casqueira, né? A Espanha é um dos países do PIGS lá, né? O S do PIGS é de Spain, né? Então a Espanha tá lascada. A Espanha também apresenta problemas, né? Separatistas. Eles têm lá os bascos que querem se separar da Espanha. Os bascos ali, existem o norte da Espanha e um pedacinho do sudoeste da França ali. Eles chamam de País Basco, onde eles têm a língua própria, bandeira, tudo, e querem se separar. Tem ali a região da Catalunha, que é a região que tem a cidade mais rica da Espanha, que é a cidade de Barcelona, que eles querem se separar também. Inclusive, até eles usam o time do Barcelona para tentar convencer a população a não querer se separar, né? Eles falam, ó, se separar o Barcelona não vai jogar mais o Campeonato Espanhol. E aí a população fica pensando, né? Oh, verdade, né? Aí vai ser um problema.
Olha o que eles usam, né? Portugal. Portugal, a gente fala Portugal, a gente lembra de bacalhau e azeite de oliva, né? E é isso mesmo, né? Não é, é um país que também faz parte dos PIGs, né? Um país que anda mal das pernas e que a gente não tem muito, né? Do que falar, assim, não é muito cobrado em prova. A gente sabe que o turismo em Portugal é bacana e que muitos brasileiros vão para lá devido ali, né, à facilidade da língua. E a Grécia? Ah, a Grécia também está envolvida nos PIGs, né? A Grécia também é um país onde houve muita sonegação fiscal, onde a política da Grécia não começou assim, a desobedecer às ordens da União Europeia. E aí o país foi ficando cada vez mais fraco, né? Mais fraco economicamente, e o FMI, né, resolveu aí parar de emprestar dinheiro para a Grécia, e daí ela foi indo cada vez mais para o buraco. Agora, países do leste. Países do leste. Então, são os países dos Balcãs, né? Ali nessa região dos Balcãs, né, onde tem aqui no mapa de vocês, tem ali a parte da antiga Iugoslávia, né? Essa parte da antiga Iugoslávia, antigamente existia, né? Para quem, eu acho que vocês não lembram, né? Claro, vocês são mais novos. Antigamente ele tinha ali um país chamado Iugoslávia. Então todos esses países aqui eles se chamavam Iugoslávia. E a Iugoslávia era um país, então, com muitas etnias reunidas. Mas por que essas etnias permaneciam reunidas antes? Porque tinha um ditador lá que se chamava Marechal Broz Tito. Ó, Broz Tito. Tinha um ditador lá que era meio malvadão lá, o cara. Então, como eles tinham um inimigo em comum, esses países ficavam mais unidos. Mas aí o Broz Tito morreu, né? E aí esses países começaram a querer suas independências, né? Uns conseguiram a independência mais fácil, outros conseguiram a independência mais dificilmente, né? Mas com uma dificuldade maior. E isso gerou muita confusão nessa parte aqui da Europa. A gente tem ali a Sérvia, né? A gente tem ali a Eslovênia. Eslovênia não confunda com as três irmãzinhas lá que saíram da União Soviética, né? Letônia, Lituânia e Estônia. Não é Eslovênia, né? Não confunda. Eslovênia é um dos melhores padrões de vida ali do leste europeu, né? Nós temos a Croácia, que é um dos países mais ricos da região ali também. A Bósnia é um dos países mais pobres da Europa, não esquecer disso, gente. Né? Inclusive os sérvios que moram na Bósnia serviram de justificativa para a Sérvia anexar grande parte da Bósnia ali, né? Então há um conflito na região, só porque tinha sérvio morando lá, eles quiseram anexar. Complicado. Nós temos Montenegro, né? A Bósnia já foi junto com Montenegro, hoje em dia é separado, né? Então tem Montenegro. O Montenegro se tornou separado, né? Ganhou a independência da Sérvia em 2006. Aí, fora dessa história de Iugoslávia, nós temos a Macedônia, ali no leste europeu também. É um dos países mais pobres da Europa também. Então, Bósnia e Macedônia, gente. Lembrem como uns países pobres mesmo, gente. Quase metade da população analfabeta. Difícil, né? Tem vários problemas também religiosos e éticos nesse país. Nós temos Kosovo. Kosovo também é um país ali que tem muita guerra, né? É um país que não se define ali. É um país ali que, depois da dissolução da Iugoslávia, foi um dos países que não ganharam a sua independência, assim como os outros. Né? A Kosovo passou por muitos anos, assim, depois dessa dissolução da Iugoslávia, né? Sendo meio que protegido pela ONU, né? Por causa que vários países queriam ali o território, né? E é um país que, apesar de ser protegido pela ONU, ele não é reconhecido pela ONU como um país independente, né? Então, é uma situação bem complicada ali de Kosovo. Agora vamos falar sobre a CEI.
Então, Comunidade dos Estados Independentes, né? Que é a antiga Iugoslávia. Então, a gente sabe ali que há muitas dificuldades desse bloco econômico. Por quê? Porque ele não conseguiu se firmar no cenário mundial, assim, devido à liderança ali impositiva da Rússia. A Rússia, ela meio que... Você tem aquele amigo que é meio mandão, assim, não deixa ninguém falar direito. A Rússia é meio assim, né? Então, a Rússia meio que impõe as coisas e todo mundo tem que obedecer. Então, desse jeito, não vai para frente, né? E o desnível econômico entre os países da CEI é muito grande também. Tem um rico, tem outro pobre, tem outro que é mais pobre ainda. Então, fica meio estranho. Muita diversidade étnica, religiosa, linguística também. Então, são muitos países diferentões uns dos outros. Os membros aí, dos membros da CEI, né? É claro que a Rússia é o mais famoso, né? E é o principal. Na verdade, nem é muito certo falar Rússia, mas todo mundo fala, né? Não é tão errado falar Rússia assim como é errado falar Holanda, né? Rússia até você pode falar. Mas na verdade é Federação Russa. Porque são várias, como é que pode dizer? Várias repúblicas, né? Em torno de 21 repúblicas que formam a Rússia. Inclusive tem algumas dessas aí que são bem conhecidas, como a Sibéria, né? E tem algumas que dão alguns problemas, como o Daguestão e a Chechênia. Então a Chechênia é uma das repúblicas ali que gostaria de ser independente, mas a Rússia não deixa de jeito nenhum, né? Porque a Chechênia é uma região com muito petróleo, uma região com muitos recursos minerais, e daí a Rússia não quer se desfazer dela, né? Nós temos a Bielorrússia também, a Ucrânia. A Ucrânia é muito importante a gente saber da história dela ali com a Rússia, né? Na verdade, a Ucrânia, ela tem um lado da Ucrânia, né? O lado oeste da Ucrânia é um lado onde tem a etnia ucraniana mesmo. Agora, do lado oeste da Ucrânia, mais para o sul, né? Sudoeste da Ucrânia, ali a população ela é russa. Né? Porque a gente fala assim, como que você se vê como brasileiro? É quem nasce no Brasil. Né? Agora, em alguns lugares do mundo não é assim. Em alguns lugares do mundo você é o que os teus pais forem, dependendo do sangue dos teus pais, entende? Então ali, aquela população ali do sudoeste da Ucrânia, eles têm descendentes da Rússia, então eles se consideram russos. Então há um separatismo ali. E o Vladimir Putin, ele apoia esse separatismo dessa parte da Ucrânia. Aí teve uma época, né, que ali o primeiro-ministro lá da Ucrânia, ele quis, estava em votação ali no país, se juntar à União Europeia. A Rússia ficou louca, né? Né? Não quis, né? E deu sorte até, porque daí o primeiro-ministro lá da Ucrânia, ele era também de etnia russa, né? Então ele não quis se unir à União Europeia, mesmo que a parte da população gostaria que fosse, né? Ele não quis e daí acalmou a situação. Mas mesmo assim, a Rússia, só pelo temor da Ucrânia se juntar na União Europeia, foi lá e invadiu a Chechênia. A Chechênia não, a Crimeia, que é uma península da Ucrânia ali. E que é de maioria russa mesmo, então eles nem reclamaram. Então invadiu isso aí, a ONU ficou tiririca da vida por causa disso, mas tá por isso mesmo. A Ucrânia é uma região que tem um solo muito fértil, o solo mais fértil do mundo, que chama de Chernozion. E por isso a Rússia fica receosa, né? Porque é uma região ali parceira dela com solo muito bom, né? Você sabe que o solo da Rússia dá para plantar em determinados períodos do ano, né? Mas em determinados períodos do ano o solo da Rússia congela, né? O permafrost. Aí não tem como fazer muita plantação ali. Ok, gente? Espero que tenham entendido aí a nossa aula 9 da apostila 5. Na próxima aula falaremos sobre a América, né? Começamos a falar sobre o continente americano. Só assistir a essa aula tá bom? Não. Você deve ler a apostila inteirinha e fazer todos os exercícios. Um abraço!
e até mais!